Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Sejam todos bem-vindos na paz e no amor de Jesus. Hoje vamos passar alguns minutos meditando sobre os ensinos de Jesus e o amor dele, para que a nossa vida se torne melhor, para que tenhamos paz, tenhamos alegria em Jesus. Amém? Amém. Mateus 25, do 31 ao 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando tivemos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: Digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Tiago 2,26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, a Noemi leu dois trechos da Bíblia, não é? Um trecho no livro de Tiago, outro trecho no Evangelho escrito por São Mateus. E esse trecho do Evangelho escrito de São Mateus é o ensino de Jesus que tem vários significados, várias lições embutidos nele. São tantas lições que seriam impossíveis que nós soubéssemos todas e pudéssemos comentar. Mas vamos comentar alguns ensinamentos que Jesus quer transmitir através desta história que ele conta, desta parábola, não é? Para que possamos entender os ensinos de Jesus, para que possamos entender o que ele quer de nós, amém? O que ele quer que nós vivemos, o nosso dia a dia, como ele quer que nós sejamos, não é? Então vamos entender o ensino de Jesus embutido nessa história. A história diz assim, que quando vier um tempo futuro, quando vier Jesus, o Filho do Homem, na sua glória com os seus anjos, e ele se assentar em seu trono, isso quer dizer assim, quando ele vier rodeado de anjos, que são ministros de Deus, são espíritos que têm o ministério de Deus, não é? E quando esse tempo vier, quando Jesus vier, e ele se assentar em seu trono, então ele vai reinar, não é? E ele vai reinar na sua glória. E na frente do trono de Jesus se ajuntarão todas as nações da terra, todos os povos da terra. Vocês percebam que não há distinção nessa história de povo para povo, não é? Nem de tempo, simplesmente todos estarão na sua presença, como as pessoas ficavam na presença de um rei. Portanto, Jesus explica: eu reino sobre todos. Jesus reina sobre todos. Apesar das pessoas não saberem disso, Jesus, na verdade, ele reina sobre todas as vidas, sobre todas as pessoas, não é? E Jesus está reinando e todas as nações estão na sua presença.
E ele vai separar essas pessoas em dois grupos. Aí a parábola diz assim, é o grupo das ovelhas e é o grupo dos bodes, não é? Porque a ovelha e o bode são dois animais, mas que têm uma natureza diferente. Então Jesus já começa usando o exemplo dos animais para que possamos entender que as pessoas têm naturezas diferentes, têm formas de se comportar diferentes. Então são as ovelhas e são os bodes. Jesus é o nosso pastor. Quando seguimos Jesus, somos suas ovelhas, não é? Os bodes não têm pastor, não é? Então, é assim, aqueles que aceitam serem guiados por Jesus e aqueles que não aceitam. As ovelhas ficarão à sua direita, os bodes à sua esquerda. E Jesus irá se dirigir àqueles que são as suas ovelhas, aqueles que o levaram a sério, o seguiram, e vai dizer assim, benditos de Deus, benditos de meu Pai, não é? Tomem posse do reino que preparei para vocês desde o começo do mundo, não é? Então, para as pessoas tomarem posse do reino de Deus, essa é a história de Jesus. Aí Jesus fala assim, olha, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram em terra estranha, eu fiquei doente e vocês me ajudaram, eu estava preso e vocês foram visitar-me, eu não tinha com que me vestir e vocês me vestiram, não é? Aí as pessoas dirão, mas Senhor, quando fizemos isso para o Senhor, quando te demos comida, água, fomos te visitar, te ajudamos doente, aí Jesus explica, quando vocês fizeram isso a um dos mais pequeninos, aqueles que não têm, aqueles que precisam de ajuda, aqueles que realmente precisam de socorro, vocês fizeram a mim. Por isso é que Jesus diz assim, vocês foram me visitar, vocês fizeram a mim. E também Jesus se dirige àqueles que são os bodes, aqueles que estão à esquerda, que não faziam parte do rebanho de Jesus, não é? Que seguiam seus próprios instintos, não é? Aí Jesus fala assim, vocês irão para o fogo eterno, para o sofrimento, não é? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram, estava doente, estava preso e vocês não foram me visitar, estava sem roupa e vocês não me vestiram. E as pessoas da mesma forma perguntam, Senhor, mas quando que nós te vimos com fome, sede, em situações assim e não te ajudamos? Quando foi isso? Quando vocês não fizeram aos mais pequeninos, aos pobres, às pessoas mais frágeis, vocês não fizeram a mim. Então, o que ensina essa lição? O que ensina essa lição? Bom, várias lições que nós não somos mesmo capazes de entender, não é? Mas, objetivamente, ela ensina assim, que Jesus reina e chegará um tempo em que nós iremos receber o resultado das nossas ações. Veja bem, o que são essas pessoas que deram de comer, que deram de beber, que fizeram a caridade, que ajudaram o próximo e tiveram empatia pela dor do próximo? O que são essas pessoas? São discípulos de Jesus. Por quê? Porque eles imitam Jesus. Eles não são indiferentes ao sofrimento do próximo. Eles são pessoas que participam da forma que podem para amenizar o sofrimento das pessoas. Eles socorrem o próximo. Eles não julgam. Eles não ficam condenando. Você não tem roupa por isso, você não tem água por aquilo. Não, eles dão água, eles dão comida, eles fazem a caridade. E quando eles fazem a caridade, o que eles demonstram? Eles demonstram que eles são pessoas que seguem Jesus, porque dentro deles existe a misericórdia, existe o amor ao próximo, existe a preocupação de amenizar o sofrimento do próximo. Jesus não agiu assim, Jesus multiplicou os pães, distribuiu à multidão os peixes,
distribuiu a multidão faminta, curou vários doentes, libertou pessoas de possessões malignas. Não é? Jesus se incomodava com a dor do próximo. Não é? E essas pessoas também que são ovelhas de Jesus, da mesma forma, praticam a caridade simplesmente para poder ver um alívio no sofrimento do próximo, um sorriso no rosto do próximo. Eles se incomodam, eles amam, não é? E eles são reconhecidos por Jesus como suas ovelhas, seus discípulos, pelo que eles praticam, não é? Não é pelo que eles falam, mas é pelo que eles praticam. Eles praticam a caridade, eles praticam o amor. Já os outros, eles são condenados por Jesus, eles irão para um lugar de padecimento, não herdarão o reino de Deus, porque eles não se parecem com Jesus, eles não são seguidores de Jesus. Eles não são capazes de se comover com a dor do próximo, eles não são capazes de ajudar ninguém, eles não acreditam na caridade. Eles acreditam provavelmente na violência, no egoísmo, eles se preocupam com eles mesmos, não é? Por isso, essa lição para nós é importante, por quê? Porque nós podemos rever o nosso cristianismo. Um outro texto que a Noemi leu é o texto de Tiago. Tiago diz assim: como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras é morta. As pessoas que não ligam, que não praticam a caridade, não se condoem com a dor do próximo, são indiferentes a tantas coisas ruins que acontecem com as pessoas, não são capazes nem de orar por aqueles que sofrem. Essas pessoas têm uma fé estranha, porque elas não refletem o amor de Deus, elas não refletem uma indignação, uma dor por aqueles que sofrem. E essa fé delas deve ser concretizada por obras. Elas devem estender a mão aos necessitados, abraçar um vizinho que precisa, perdoar um parente, sempre que possível dar uma palavra amiga, ser realmente uma fonte de bênção, praticando, porque às vezes a gente pensa na caridade só como coisas materiais, não é? Mas às vezes uma palavra salva a vida de uma pessoa, uma palavra de ânimo, escutarmos as pessoas falarem os seus problemas também ajudam as pessoas, sem que a gente condene ninguém, porque pecadores todos nós somos, não é? E se formos condenar alguém, vamos condenar a nós mesmos primeiro, não é? Então, escutando as pessoas, sendo pessoas amigas, não condenando a ninguém e praticando a caridade, que o amor que Jesus quer que nós cultivemos em nossas vidas, porque se somos ovelhas de Jesus, praticamos a caridade, nos incomodamos com o sofrimento do próximo. Se temos fé, a nossa fé é viva porque ela é embasada em obras de socorro, obras de caridade para com o próximo. A maior caridade que eu posso fazer também a uma pessoa é falar de Jesus para ela, para que a pessoa reconheça, saiba que Jesus a ama, que Deus é amor e quer sempre que nós fiquemos do lado dele, não é? Então falemos de Jesus, falemos dos ensinamentos de Jesus, porque essa é a maior caridade que podemos fazer ao nosso próximo. Amém? Amém. Então, assim terminamos mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa. Então, pedimos que você curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Vamos sempre meditar na Palavra de Deus, que a Palavra de Deus, ela sempre enche o nosso coração de fé, de esperança. E essa passagem é uma passagem assim que é importantíssima, né? Porque fala sobre a fé e a fé sem obras, né? Então, assim, a gente tem que realmente praticar o amor de Deus. Então, amar a Deus significa amar o nosso próximo. A gente não pode dizer que ama a Deus se a gente não tem empatia com as pessoas que estão sofrendo, né? Então, a gente deve ajudar e às vezes a gente não sabe muito bem o que fazer. Então, vamos começar orando pelas pessoas. E aí, Deus vai nos dar direção, né? Ideia do como que a gente pode ajudar.
O que a gente pode fazer para ajudar o próximo. Amém. Amém? Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.